pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui da Preditiva. A gente está avançando aqui no nosso curso de Microsoft Excel para análise de dados. Até agora a gente entendeu como o Excel trabalha, como ele funciona, a diferença de formato, formato, valor de uma célula. A gente falou bastante aí sobre as fórmulas e funções. Então agora, pessoal, a partir daqui a gente vai falar sobre as técnicas para se resumir um conjunto de dados no Excel. Fazer análise de dados basicamente é você resumir os dados e com isso extrair algum tipo de insight, algum tipo de ideia, algum tipo de prova da sua hipótese. Só que tudo isso está relacionado a você resumir um grande conjunto de dados. Então, quando a gente falou sobre as fórmulas e funções, a gente estava numa etapa da parte do ciclo de uma análise de dados, que é a primeira etapa, a etapa de você preparar a base de dados. Com a fórmula, com a função que você usa, você cria novas colunas, você preenche informações que estão faltando. Tudo isso faz parte do primeiro processo da análise, que é simplesmente preparar os dados. A partir daqui, a gente vai falar das técnicas e os recursos que o Excel tem para trabalhar no resumo desses dados. E o primeiro grande recurso são as tabelas dinâmicas do Excel. As tabelas dinâmicas, pessoal, é uma funcionalidade que te permite resumir um conjunto de dados de acordo com a sua necessidade. Você pode resumir variáveis diferentes, com contagens, com valores, por exemplo, de resumo usando medidas de resumo da estatística que a gente vai ver ao longo do curso, como média, variância, máximo, mínimo. Então você consegue criar várias visualizações bem interessantes da sua base inteira com esse recurso aqui. Então vamos falar, pessoal, dele, como funciona, e aí a gente já faz o nosso exemplo. Olha só, então as tabelas dinâmicas, esse recurso que resume um grande conjunto de informação em visões interativas. Olha só esse exemplo de tabela dinâmica aqui. Essa é uma estrutura de tabela dinâmica. A gente tem aqui, por exemplo, um tipo de informação. Então esse aqui é o banco XPTO. Vamos supor que esse aqui são dados de um call center. Para quem trabalha com atendimento, lembra bastante desses indicadores. Então você tem aqui, por exemplo, para a célula de saque do banco, a célula de cobrança, a célula de retenção, que são aqui agregadores. E aí, pessoal, você tem resumos de acordo com determinadas variáveis, determinadas informações. Então aqui eu tenho um indicador de ABS da operação. ABS é o absenteísmo, então 2,5% de absenteísmo. Absenteísmo é um indicador que dá a falta que os colaboradores do call center têm. Então, por exemplo, para essa célula de saque, para o tipo de operador que são veteranos, a gente tem 2,5% de ABS. Significa que a cada 100 agentes de atendimento veteranos, cerca de 2,5 faltaram em onde? No mês de outubro. Então aqui você tem um outro recurso da tabela dinâmica que são os filtros. Então olha só, você tem ABS, você tem a nota, essa aqui é a nota média dos operadores veteranos da célula saque para o mês de outubro, com média 89. Então perceba, pessoal, a gente tem aqui uma estrutura bem interessante de resumo de dados que é calculado dinamicamente pela tabela. Aqui a gente tem uma outra tabela, então olha só, a gente consegue colocar mais de um filtro. Agora a gente trocou a visualização para a célula de saque. E aí, na parte aqui das linhas, que são os campos de linha da tabela dinâmica, esses agregadores, a gente tem aqui o mês, em vez de célula, como a gente tinha na tabela 1. E olha só, agora a gente trocou para um outro indicador, o TMO. E aí, na parte de colunas, essa aqui são os agregadores de colunas, ou simplesmente campos de coluna, a gente tem aqui o nome dos supervisores desses operadores. Então, pessoal, a tabela dinâmica, esse nome dinâmica não é por acaso, ela de fato, dinamicamente a gente consegue arrastar aqui cada uma das colunas do Excel num formato que a gente quer, e aí a gente consegue fazer um resumo bem interessante dos dados. Beleza? Bom, pessoal, vamos olhar então como isso funciona. Olha só, aqui eu tenho uma base de dados de exemplo, que é uma base uma base do Airbnb.
Então, a gente tem aqui dados de listagem de ofertas do Airbnb. E essas ofertas aqui a gente tem informações como, por exemplo, o tipo de propriedade. Então, olha só, quando a gente clica em dados e filtro, já estava filtrada a tabela, né? Mas se eu clicar aqui em qualquer uma das colunas e clicar em filtro, ele me possibilita olhar as informações que estão em cada uma das colunas. Então, olha só, por exemplo, para esse tipo de propriedade. Se eu clico aqui, olha só, eu tenho propriedade apartamento, propriedade bed and breakfast, propriedade bold, bangalô, cabin, ou seja, eu tenho vários tipos de propriedades aqui no Airbnb. Para quais bairros? Olha só, para o bairro do Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens e Staten Island, tá? Eu tenho aqui, pessoal, um campo que mostra a data que esse host, para quem não conhece, o Airbnb é uma plataforma em que as pessoas que têm uma casa e querem alugar essa casa para algum viajante, ela se torna um host, um anfitrião no Airbnb, né? Então essa é uma base que tem todos os anfitriões. E aí a gente tem desde quando esse anfitrião está cadastrado na plataforma. Então, como esse aqui é um campo de data, olha só que interessante. O filtro do Excel já agrega isso por ano, ele agrega por mês, e aí para cada um dos meses tem os dias, né? Então é uma forma interessante da gente analisar o dado que está disponível em cada uma das colunas do Excel, tá bom? Continuando aqui no entendimento da base, eu tenho uma coluna chamada número de quartos. Então olha só, eu tenho propriedades que vão de nenhum quarto até 16 quartos. Eu tenho aqui o número de avaliações, né, feitas em cada uma dessas propriedades, dos anfitriões. Então aqui o máximo de avaliação foi 257 nessa base. A gente tem aqui o valor da diária, então a gente tem diárias aqui que vão de $10 até, por exemplo, $10.000, né? E aí a gente tem a nota que os viajantes deram para essas casas dos anfitriões, né? Então vai de 20, por exemplo, até 100 para essa base. Tudo bem? E aí, pessoal, a gente tem uma base de dados, se a gente dar um Ctrl e apertar para baixo, olha lá, a gente vai na última linha, a gente tem 30.475 propriedades nessa base. Então, é uma base razoável aí para a gente resumir, né? Então, o que a gente viu até agora no Excel? A gente viu as fórmulas, como ele trabalha. A gente poderia eventualmente fazer algum cálculo, construir uma nova coluna usando as fórmulas e funções, né? Só que agora a gente quer fazer o que um analista de dados, né, alguém que tem esse skill, que está querendo desenvolver esse skill, precisa fazer sempre. A gente precisa resumir isso daqui para entender a base, né? Interpretar os dados disponíveis. Esse é só um exemplo, pessoal, de uma base do Airbnb, mas claro, o mesmo processo que a gente vai tocar aqui, vocês vão tocar em qualquer área de negócio que vocês trabalham. Marketing, vendas, CRM, operações, produto, enfim, todo mundo tem os seus tipos de dado e as mesmas técnicas são aplicadas e o que muda só é o tipo de negócio. Então vamos lá, pessoal. A gente está falando da tabela dinâmica, né? Então, na tabela dinâmica, o que a gente precisa fazer para criar, né? Antes de tudo, pessoal, preciso selecionar o conjunto de dados. Selecionei até embaixo. Eu usei as teclas de atalho aqui, segurando Ctrl Shift. Apertei para a direita, Ctrl Shift. Depois apertei para baixo. Olha lá. Então essa é uma forma rápida de selecionar toda a base de dados, tá bom? Então aqui em cima no menu do Excel, eu clico na aba Inserir. E na aba Inserir eu já tenho aqui a opção Tabela Dinâmica. Clico nela. Ele vai mostrar aqui para a gente selecionar o intervalo que tem a tabela dinâmica. Ele já está selecionado por padrão, porque a gente selecionou aqui com Ctrl Shift. E aí ele pergunta, onde você quer colocar a nova tabela dinâmica? Numa nova planilha ou na planilha existente? E aí a gente tem que selecionar aqui dentro. Vamos deixar na nova planilha. Dou um OK. Olha lá, pessoal. Então ele criou a tabela dinâmica. Estou dando um zoom aqui para vocês verem. Né? E essa tabela dinâmica, olha só, ela é a tabela dinâmica 2 aqui, e aí ele fala, né, para criar um relatório, escolha campos na lista de campos da tabela dinâmica. Olha só, pessoal, a lista de campos é essa daqui, ó, que a gente tá vendo, tá bom? Então, cada uma aqui desses campos são as colunas do Excel que a gente estava analisando agora, né?
E aí, ele tem aqui na tabela dinâmica é, os tipos de campos ou áreas que a gente pode escolher. A gente tem a área de filtros, colunas, linhas e a área de valores. A gente vai entender cada uma delas daqui a pouco. Vamos começar então, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o campo bairro e eu quero arrastá-lo aqui para a parte de linhas. Olha o que acontece automaticamente na tabela dinâmica aqui. A tabela dinâmica, então, pessoal, ela simplesmente varre a nossa base de dados, todos aqueles 35, mais de 30 mil ofertas de Airbnb, e ele mostra todos os bairros existentes. Você vê que ele não repete os bairros, né? Ele simplesmente coloca todos os bairros aí distintos, certo? Então a gente tem Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island, como a gente tinha visto, né? E olha só, eu poderia pegar o próprio bairro, só que agora eu poderia arrastar para a parte de valores. Olha só o que acontece, pessoal, na tabela dinâmica automaticamente. A tabela dinâmica, ela aplica o conceito de resumo automaticamente nesses dados. Como o bairro é um campo que tem string, né, tem valores de texto, ele só consegue contar os textos, né? A gente não consegue fazer uma média de texto. A gente só consegue contar. Então, ele automaticamente faz a conta de cada um desses bairros na tabela. Então, ali a gente tem 30.475 no total. E aí, 345 ofertas de Airbnb no Bronx, 11 mil no Brooklyn e assim sucessivamente, né? A gente poderia, pessoal, colocar, por exemplo, o tipo de oferta em outros campos. Olha só, se a gente colocasse aqui na parte de filtro, olha o que apareceria aqui do lado esquerdo superior. A gente tem aqui o tipo de filtro que está sendo aplicado, o tipo de propriedade está sendo aplicado na aba filtros. E olha só, se a gente selecionar alguma desses tipos, primeiro eu vou desmarcar tudo. Vou clicar aqui na opção selecionar tudo e desmarquei. Olha só, a tabela dinâmica já para de contar, porque eu não estou selecionando nenhum tipo de propriedade. E aí eu quero só propriedades do tipo house. Olha só, casa. É só selecionar aqui. Então, naquelas 30 mil, pessoal, olha só, 2.090 apenas são de casas. Então, ele automaticamente filtra essa tabela. Seria a mesma coisa se eu chegasse aqui na própria base e aí no filtro selecionasse aqui, ó, tipo de propriedade, eu desmarco tudo e aí eu seleciono house, olha só. Então ele automaticamente filtra. Olha aqui do lado esquerdo, pessoal, 2.090. Está bem pequeno do lado esquerdo inferior aqui. Eu tenho 2.090 de 30 mil registros localizados, né? Se eu venho aqui, ó, e seleciono todas essas informações, olha aqui, ó, do lado direito também. Eu tenho a contagem, 2.090. Então, pessoal, a tabela dinâmica está fazendo isso, né? Quando a gente coloca aqui o filtro, basicamente ela está imitando o comportamento do autofiltro aqui do Excel, que é simplesmente selecionando a informação que a gente quer. E aí depois ela está contando todos esses bairros aqui, né? Então, quando a gente filtra, por exemplo, House, e depois aqui no bairro a gente seleciona somente o Brooklyn, olha só, é a mesma coisa, o Bronx, perdão, né? A gente tem 110 registros do Bronx. Vamos olhar ali na tabela dinâmica? Olha lá, 110 registros, certo? Então a tabela dinâmica, ela faz isso de uma forma muito mais rápida. Se a gente fizesse no autofiltro, seria muito difícil fazer todas essas contagens aí na velocidade que a gente precisa para fazer a análise de dados, né? Então a gente não teria muita produtividade, certo? E aí, por fim, pessoal, um último campo que a gente não explorou aqui na tabela seria, por exemplo, o campo de colunas. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar o tipo de propriedade, vou tirar aqui o bairro. Para tirar, basta a gente clicar aqui em uma delas e arrastar para fora, tudo bem? Agora, pessoal, olha só, eu vou deixar aqui o tipo de propriedade na parte de linhas. Antes ele estava em filtro, vou colocar aqui na parte de linhas, certo? Ele está filtrado aqui, né? Então eu vou clicar nesse autofiltro aqui ó, e selecionar tudo, tudo bem? Então tá aqui, deixa eu diminuir um pouco o zoom.
Maravilha. E agora, pessoal, no bairro, eu vou selecionar o bairro e colocar na parte de colunas. Então, olha só como ele fica. Ele pega para cada um dos tipos de ofertas, né, tipos de casa, ele vai lá e quebra por bairro na parte de colunas. Então, esse é o dinamismo também da tabela dinâmica, né? A gente pode ficar facilmente aqui trocando, né, informações aqui de bairro para coluna. Por que eu não coloquei o bairro nas linhas e o tipo de propriedade nas colunas? Né? A gente poderia fazer isso daqui simplesmente clicando aqui em bairro, jogando para cá, em linhas, e em tipo de propriedade, jogando aqui para colunas. Eu não fiz isso porque aí a nossa tabela ficaria com um aspecto muito grande, né, na largura. Então, pessoal, muitas vezes, quando a gente usa a tabela dinâmica, a gente também se preocupa com a visualização, né, com a visão da tabela. Não adianta nada a gente ter uma tabela que é difícil da gente perceber o dado. Né? Então, a configuração melhor, na minha opinião, seria a gente colocar as linhas, o tipo de propriedade e o bairro no tipo de coluna. Perceba que eu coloquei agora tanto o bairro como o tipo de propriedade junto nas linhas. Olha a visualização que ela traz também. Né? Então aqui para o Bronx, ela vai lá e quebra todos os tipos de propriedade e faz as respectivas contagens. E a gente poderia ficar aqui fazendo esses filtros, né? Esses colapses aqui. Então é bem interessante, né, pessoal, para a gente conseguir resumir o conjunto de dados de uma forma fácil, fazendo aí a agregação que a gente quer. No caso aqui, a contagem de bairros, né? Então vou jogar aqui o bairro na coluna e o tipo de propriedade nas linhas. Por fim, pessoal, poderíamos clicar aqui com o botão direito em qualquer parte aqui do total geral. Clico com o botão direito, seleciono a opção classificar e coloco do maior para o menor. Então olha só, então do maior para o menor, a gente sabe que a maior quantidade de propriedades no Airbnb é os apartamentos. Né? Então os apartamentos é o que mais tem. Tem 27 mil de 30 mil. Né? O segundo aqui é house e assim sucessivamente. A gente poderia olhar também por bairro. Qual que é o bairro aqui que tem maior quantidade de apartamentos? Olha só, Manhattan com 16 mil. Depois seguido aqui do Brooklyn com 11 mil. Certo? Então, pessoal, olha que recurso interessante, né, que o Excel oferece. Na maioria das ferramentas de análise de dados, a gente tem um tipo desse, né, um tipo de tabela dinâmica desse tipo, porque é a principal técnica para se resumir um conjunto de dados. Não importa o tamanho do seu conjunto. Né? Aqui no Excel a gente tem 30 mil, mas em situações no trabalho você pode ter centenas de milhares ou até milhões de linhas. Né? Tudo vai depender, claro, da ferramenta que você está trabalhando. O Excel é uma ferramenta aí bem interessante para a gente trabalhar com dados abaixo de 1 milhão, que é a grande maioria dos casos aí de análise que a gente tem no dia a dia. Tá bom? Bom, pessoal, então esse daqui foi o resumo de tabela dinâmica. O que a gente vai fazer? Na próxima aula, a gente vai falar sobre os principais recursos da tabela dinâmica, principalmente relacionado à análise de dados, que são as tabelas de frequência, e depois a gente vai falar sobre como calcular medidas resumo, que são as medidas estatísticas que a gente já viu na parte de funções estatísticas aqui no curso, só que a gente vai ver como calcular isso nas tabelas dinâmicas. Tudo bem? Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.